Bom, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre estatística, relembrar também algumas coisas, ok? Vou falar um pouquinho sobre média, moda e mediana. Eu sei que alguns já sabem, né? Já relembraram, só de comentar já deu aquele estalo já do que é. Mas vamos lá, né? Aqui eu tenho a altura de cada jogador de uma equipe de futebol de salão, tá? Então eu tenho aqui 5 alturas, tá? 1, 2, 3, 4, 5 alturas. Primeira coisa, eu quero calcular a média. Qual é a média de altura dessa equipe? Como é que eu faço isso? Pessoal, é bem simples. Você vai pegar todos os valores, somar e dividir pela quantidade que você tem. Como assim? Vamos lá. Então, peguei cada dado aqui, tá? E coloquei aqui 1,65 m, mais 1,70 m, mais 1,52 m, mais 1,65 m, mais 1,58 m. Quantos, né, valores eu tenho aqui? A altura de quantos atletas? 5, né? Mesmo repetindo aqui, 2 atletas têm a mesma altura, mas eu coloquei aqui. Então eu tenho um total de 5 números. É o que eu vou colocar embaixo para dividir. Ó. Ok? Esse número é igual à quantidade de informações que eu tenho. Beleza? Pra gente entender como é que se calcula a média. E aí eu vou somar todo mundo. Somei todo mundo e achei 8,1 sobre 5. Beleza? 8,1, vou colocar aqui embaixo, tá? 8,1 sobre 5 significa uma divisão, né? Toda fração é uma divisão. Isso aqui, pessoal, dá 1,62. Ou seja, a média de altura dessa equipe é de 1,62 m, ok? Isso não significa que todos têm 1,62 m ou que todos vão ter 1,65 m, 1,70 m. Não, isso aqui é uma média de altura, ok? É a mesma coisa, eu vou calcular a altura a idade do 9º ano. Creio eu que a média seja uns 13 anos, 14, não sei direito, mas por aí, não vai passar disso a média de idade do 9º ano. Como é que eu vou calcular a média de idade de vocês, pessoal? Eu vou pegar a idade de todos, tá? Você, 13, 14, 15, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 14... Somo a idade de todo mundo e divido pelo número de alunos, beleza? A mesma coisa eu fiz aqui. Somei a altura de todo mundo e dividi pelo número de jogadores. Tranquilo até aqui? Então já achamos a nossa média, ok? Média. Agora moda. 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 Moda não é uma coisa que você se calcule. Não é uma coisa que se calcule. Moda é uma coisa que você observa. Eu costumo dar nesse exemplo, né, para os meus alunos. Por exemplo, qual é a moda do Ana Luzia de blusa? Qual é a cor? Vermelho, né? A maioria das pessoas usam blusa vermelha do uniforme. Ou a cinza. Mas a maioria, acredito eu, que ainda seja vermelha. Então, qual é a moda, né? Se tratando de cor lá na escola. A moda da nossa blusa é vermelha, né? A cor vermelha, a blusa vermelha. A maioria dos alunos utilizam a blusa vermelha. Então, a moda é aquele uniforme de cor vermelha, a blusa vermelha. Temos o cinza, temos o dos projetos, mas a moda é o vermelho. Beleza? O uniforme vermelho, a blusa vermelha. E assim acontece aqui.
Por que a moda é a blusa vermelha? Porque é a que mais aparece, correto? Ah, tá na moda andar de verde. O que você vai ver na rua? Muitas pessoas usando a cor verde. Então, moda é uma coisa com grandes repetições. Com grandes repetições. Então, aqui, qual é a moda? A moda é 1,65 m. Por que 1,65 m? Porque ele se repete. Ok? Quando você... Vamos associar. Vamos lá. Tô tentando, né? Você vai na rua. Você entrou na escola. Quando você olha, todo mundo lá embaixo, você vê o quê? A maioria dos alunos usando a blusa vermelha. Então, a moda do Ana Luzia é utilizar aquela blusa vermelha. É uma moda. Tem uma grande repetição, né, de pessoas com aquela mesma cor. Então, aqui na nossa informação, nas nossas informações, perdão, qual é a moda? 1,65 m. Por quê? Porque ele aparece mais vezes. É o valor que aparece mais vezes. Então, você vai escrever aqui qual é a moda 1,65 m. Só isso. Beleza? Tranquilo? Mediana. Vamos lá. Mediana, nós temos duas regrinhas, tá? Para mediana. Mediana. Primeira regra. Fizemos a moda. Primeira regrinha para mediana. Quando a quantidade de valores é um número ímpar e quando a quantidade de valores forma um número par. Eu vou fazer os dois para vocês, tá? Primeira coisa, eu vou fazer a mediana do time de futebol. Então, eu tenho que organizar a mediana em ordem crescente ou decrescente. Aí, o critério é de vocês, mas eu tenho que organizar, tá? Então, vou colocar aqui entre parênteses, eu vou escolher crescente. Do menor para o maior é bem mais fácil. Então, eu vou organizar em ordem crescente. Então, vamos lá, do menor para o maior. Menor, 1,52. Depois 1,58. Depois de 1,58 eu tenho duas vezes 1,65. Vou repetir duas vezes 1,65, tá? Beleza? E agora eu tenho 1,70 para finalizar. Aquele nossa dica, né? Separando sempre os números por ponto e vírgula. Beleza. Prestem atenção. Quando a quantidade de valores representar um número ímpar, né? Eu tiver um número ímpar de valores, aqui eu tenho 5 valores, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu pego do meio, ou seja, 5, o do meio, né? O terceiro. Então eu vou pegar, ó, esse daqui. Então a mediana, quando a minha quantidade de números for ímpar, é a do meio. Nessa situação aqui, a minha mediana é 1,65, ok? Então fizemos média, moda e mediana do time de futebol, beleza? Só que agora eu quero passar para vocês a mediana de números pares. Então eu vou pegar qualquer valor só para a gente ver como é que vai ficar, beleza? Vou fazer aqui quando eu tenho uma quantidade de números pares, tá? Eu já vou colocar na ordem para não ter problema. Então eu tenho 2, 3, 5, 7, 8,
9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 números. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em ordem crescente. Eu escolhi crescente, pode ser decrescente também. O que eu faço? Eu pego os 2 do meio, vou somar e dividir. Uma médiazinha. É, uma média. Quais são os 2 números do meio? Beleza? Então, como é que eu vou fazer essa mediana aqui? Eu vou somar 5 mais 7, vou botar 7 assim, dividido para 2, beleza? 5 mais 7 são 12. Então, a minha mediana, nessa situação aqui, é 6. Pessoal, eu coloquei essa mediana aqui para explicar como é que se faz quando a quantidade de números é par, tá? Aqui em cima, a quantidade de números é ímpar. Então, vamos lá, vou repetir. Quando é ímpar, eu pego o valor do meio. Organizo em ordem crescente, pego o valor do meio. Quando a quantidade de números for par, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando a quantidade de números for par, eu pego os 2 do meio, somo e divido por 2. E assim eu acho a minha mediana. Beleza? Agora eu quero falar com vocês um pouquinho sobre probabilidade. Vou dar alguns exemplos aqui só pra gente relembrar, porque já entramos em média, moda, mediana. Então vamos falar um pouquinho sobre probabilidade, beleza? Pessoal, só para finalizarmos, eu coloquei aqui algumas coisas sobre probabilidade. Alguns já estudaram, outros eu sei que não. Então vou relembrar para quem já estudou. Quem não estudou vai entender. Eu vou dar um exemplo e eu coloquei para vocês relembrarem mesmo. Vocês estudaram isso ano passado, tem turma que estuda no 7º também. Então vamos relembrar, tá bom? Probabilidade. Desenho um dado aqui, lindo, bonito pra caramba. Faces de um dado. Dado tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6 lados e nos seus lados ele é numerado, né? De 1 a 6. Eu vou perguntar para vocês. Qual é a probabilidade de cair o número 3 ao lançar um dado não viciado? Por que eu falo um dado não viciado, né? Porque nas questões sempre vem escrito assim, um dado não viciado, um dado honesto, um dado... Me falta a palavra agora. Mas sempre vem um dado não viciado, um dado honesto, um dado que não foi manipulado, alterado. Por que a questão sempre fala isso? Porque existem, né, pessoas que manipulam, alteram, então colocam um pezinho e aí quando lança o dado vai cair sempre com determinada face para cima. Então a maioria das questões vem falando que o dado não é viciado, não é alterado, é um dado honesto, coisas desse tipo. Então vamos lá. Probabilidade é o número de resultados favoráveis sobre o número de resultados possíveis. Resultados possíveis é o meu total. Total de faces, total de números. 6, tá? Então, 6. Agora eu pergunto, de cair com a face 3 para cima, quantos números 3 eu tenho? 1. Então, eu tenho uma chance a cada 6 lançamentos. Eu vou lá, vou jogar o dado. Pum! Eu tenho uma chance de sair o número 3 a cada 6 lançamentos. Então, você vai lançar 6 vezes e terá uma chance de sair o número 3, ok? Ah, qual é a probabilidade de lançarmos o dado e a face virada para cima, que a face virada para cima seja um número par? Beleza. Vamos ver quantos números pares, né, possui um dado. 1, 2, 3.
Então, a probabilidade, né, é de 3 em 6. Ok? Assim que lê. 3 em 6. Por quê? Você tem 3 chances, né, de que caia um número par em 6 lançamentos. 3 em 6. Lembrando aqui, ó, é 1 porque eu falei o número 3. Eu não vou usar a quantidade que está aqui. Está aqui. Eu vou utilizar a informação. Eu tenho um número 3, por isso é 1 em 6. Aqui eu tenho 3 números pares, por isso 3 em 6. Lembrando, né, que aqui eu posso simplificar. Isso mesmo, eu posso simplificar. Eu vou até organizar isso. Mexi aqui, arrumei. Então, faço com números pares. 3 em 6, porque eu tenho 3 números pares em um dado, beleza? Eu vou simplificar por 3. E aí, vai ficar 1 sobre 2. Metade, né? Ai, eu posso transformar isso em porcentagem? Posso. Metade a gente já sabe. Metade de 100, 50. Então, a minha chance é de 50%. Mas como é que eu transformo isso em porcentagem? Eu tenho que fazer isso daqui virar 100. 2 vezes quem dá 100? 2 vezes 50. Sexto ano, né? Frações equivalentes. 2 vezes 50 dá 100. Tudo que eu faço embaixo. Então, 1 vezes 50, 50. 50 sobre 100. Pessoal, eu peguei essa parte de probabilidade só para relembrar. Estamos em anos de prova, né? Temos aí os concursos ainda, não foram cancelados. Pelo contrário, tem concursos que estão abrindo. Então, dê uma olhadinha nisso com carinho. Vocês já sabem, mas revisem esse conteúdo aí, tá bom? Fiquem bem, um enorme abraço.